Boa noite, meu nome é Evelyn. Eu vou falar um pouco sobre aula 2 do SENAC. O nome do vídeo é Estratégia de Negociação. Eu pontuei algumas observações aqui e eu vou falar um pouco sobre elas. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a comunicação de ambos, os negociadores, e o comportamento deles, certo? A comunicação informal que eles tiveram, tanto o chefe quanto o funcionário, foi muito flexível, foi informal, então eu acredito que isso deu um espaço para que tivesse maior conforto de ambos na hora de negociar. Eu vi ali um bom relacionamento interpessoal dos dois, os dois super tranquilos, conversando sobre. E sobre o comportamento, né? Principalmente um ponto que o funcionário fez com o chefe foi fazer com que ele visse o seu ponto de vista. Porque o chefe estava tendo uma certa dificuldade nesse aspecto sobre ver como o outro se sentia. O funcionário se viu numa situação em que ele estava sem comunicação com a mulher e ele tinha um compromisso e o chefe queria que ele ficasse alguns minutos a mais para fazer um relatório. Bom, mas ele já tinha marcado com a mulher e ele estava sem comunicação, então não tinha como desmarcar. Daí o chefe não estava entendendo bem isso, né? Ao meu ver. Então, em dado momento, um funcionário falou com o chefe: e se fosse com você, se fosse com o senhor, o senhor tem mulher? Como o senhor lidaria com essa situação? Então, nesse momento, a gente percebe que o comportamento do chefe já foi mais flexível, ele já entendeu melhor o ponto de vista, a situação em que o funcionário se encontrava, certo? Então, sobre os acordos que os passos que eles deram até chegar a um consenso. Bom, eles tiveram diversos acordos, assim, diversas formas de chegar a um acordo. O chefe propôs diversos horários pro funcionário, e o funcionário repetiu e repetiu a situação que ele estava, até que eles chegaram a um consenso, conforme as opções que eles foram colocando. Então, a organização das ideias foram bem feitas, foram bem discutidas, até que eles chegaram num consenso. Também gostaria de falar sobre os estágios da negociação. A gente pode ver que, primeiro, foi a apresentação da proposta, foi o que o chefe queria do funcionário naquele momento. Daí, no segundo momento, foi exposto o conflito. Qual era o conflito? Era o fato de que o funcionário não poderia ficar alguns minutos a mais porque ele já tinha um compromisso. Não que ele não quisesse ficar, mas é porque ele estava sem comunicação com a mulher, então ele tinha que estar lá. O terceiro estágio da comunicação da negociação foi o consenso, né? Que eles conseguiram chegar a um acordo. E aí a gente teve o resultado. E o resultado entra também nos tipos de negociação. No caso, foi a negociação ganha-ganha, em que os dois ganharam, os dois entraram em um consenso e foi bem sucedida, porque a solução no final do vídeo foi que o funcionário, como ele não tinha contato com a mulher para poder desmarcar, ele foi ao encontro dela e disse que até 9 horas da noite
o relatório estaria pronto para entregar para o chefe, dele. Nisso, ele se comprometeu e, mesmo assim que o chefe quisesse que ele fizesse na empresa, o chefe queria acompanhar, o chefe queria ver como foi o resultado, mas como o funcionário não tinha como ter isso, apresentar isso, ele propôs isso de entregar até as 9 e o chefe foi de acordo, dadas as circunstâncias, e deu tudo certo para os dois. Não deu 100%, né? Porque o funcionário, eu acredito que ele gostaria de aproveitar o encontro com a mulher 100%, e o chefe, eu acredito que gostaria de estar acompanhando o relatório mais de perto 100% também. Então, os dois tiveram que ceder um pouco para entrar no consenso. E entraram. Então, foi uma negociação ganha-ganha, certo? Obrigada, boa noite.